a maior traição da história do futebol brasileiro. Vou começar pelo Maicon, que não usou nem a palavra traição. Então, Maicon, tu assina embaixo, é a maior traição da história do futebol brasileiro. Você também disse que viu muitas coisas aí. Assina embaixo ou não assina embaixo? Já vi muitas coisas, eu acho uma maior sacanagem. É, né? Sacanagem, eu assino embaixo. E, cara, eu tô lembrando uma coisa aqui que é... Isso já aconteceu com o Flamengo e não tem muito tempo. Treinador campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, Dorival. Aí usam para justificar que seria uma renovação de contrato que não aconteceu, sim. né? Mas é muito parecido, ou não, Maicon? Mas eu acho que com o Felipe, que é um ídolo do clube, né? Rubro-negro, acho que ainda avança uma casa ainda nisso, né? Cara, essa questão do Dorival aí também, igual você falou, cara, não tem explicação, não tem justificativa. Você ser campeão, ganhar 2 títulos no ano importantíssimos e trazer um outro treinador que não ganhou nada. Com todo respeito ao outro treinador. Mas se tu foi campeão, tu fez por merecer, tu quer valorização. O futebol é assim. Se tu entrega resultado, tu tem que ser valorizado. Se tu não entrega, o que acontece? Tu vai ser demitido, vai ser cobrado. Então, como qualquer profissão. É merecimento. O cara entregou, aí eu te pergunto, cara, como que o cara ganha 2 títulos e aí ele quer uma valorização justo e tu vai lá pegar um treinador que perdeu para ele? Show de bola. Nada contra o cara. Bom treinador também, mas para mim não tem cabimento. Não faz sentido. Não faz sentido. E é a mesma coisa aí, cara. O cara foi como jogador, e são poucos. Galhardo, Renato Gaúcho, Felipe Luiz, acho que tem mais 1 ou 2 que como jogador ganharam o Libertadores e como técnico também. Então, cara, para mim isso é uma sacanagem que tem. Mas é o que eu falo, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Se tem alguma rusga, algum probleminha que teve antes com o Felipe quando era jogador, alguma coisa que eu não acredito, pela postura do Felipe Luiz. Não acredito. Mas se tivesse, para mim também não tem problema nenhum. Eu sempre falo que o problema do futebol, sabe o que é? Vaidade. É querer aparecer mais muito. que os artistas. Não é o Flamengo, muito, não. gente. Todo lugar. Sim. Querer aparecer mais que os artistas. Os artistas são jogadores. São eles. Tu não tem que aparecer mais que eles, entendeu? Então, assim, pra mim é a maior sacanagem que tem. Tá certo. Opinião do Maicon. E aí, assina embaixo. A tradição de BAP com o Felipe Luiz é a maior do futebol brasileiro. A gente vai ter algumas comparações para fazer. A Elisa citou uma do time dela, que é a situação eu sou a maior corda do John futebol, Arias, do John Arias. Mas agora também, ô Maicon, aí eu vou falar. Isso aí tudo tem muitos aspectos para a gente avaliar, porque é o seguinte. O jogador, a Elisa fala que se sente traída pelo John Arias porque o jogador vai lá e fala uma parada e depois não cumpre o que falou. Quando ele fala e ganha, né? Pô, olha que cara legal, Arias, mano, é meu ídolo mesmo. Só jogaria no Fluminense e tudo mais. Um ano depois ele tá em outro time, né? Eu acho que os jogadores também precisam se ligar nas palavras dele em direção aos torcedores, eu acho. Não né? se fala isso no futebol brasileiro hoje. Ninguém pode falar isso. O Leonardo Jardim também falou isso no Brasil, só tá no Cruzeiro, eu acho, né? Falou. Falou, então. Falar, é terapia pra todo mundo, que tá todo mundo problemático nessa porra desse futebol mesmo. Cara, mas falando sobre o Arias, cara, eu acho que o ressentimento... Eu vejo isso sendo um pouco discutido nos veículos, mas é porque eu acho que falta eu, que tenho a porra do sentimento pra poder falar, que é o seguinte. O Arias não era nada antes do Fluminense. O Fluminense tirou ele lá de um cantão e deu tudo pra ele, pô. E o Arias passou muito tempo dizendo, eu quero jogar na Premier League, eu quero jogar na Premier League, eu quero jogar na Premier League. O Fluminense recebeu propostas da Arábia infinitas vezes melhores do que essa. Então, assim, por tudo que o Arias viveu no Fluminense, o Fluminense proporcionou ao Arias. Eu acho que uma via de mão dupla. Não estou falando que o Fluminense salvou a vida do Arias, não é isso. Acho que o Arias nos deu muito e o Fluminense deu muito pro Arias. A questão é, o Fluminense deu tudo o que era o combinado com o Arias. O Fluminense apalavrou e disse, você quer jogar na Premier League? A gente vai te vender então para a Premier League. Pronto, foi feito. Agora, ele que ficou dizendo que era o sonho dele da vida inteira, não, jogar na Premier League, o sonho durou 6 meses. E ele falou, cara, vou te falar, eu trabalhei a vida inteira para fazer um programa de televisão, um programa jornalístico. Eu não realizei 6 meses e voltei atrás, com todo respeito. Assim, se é um sonho de vida, ou o sonho de vida dele é jogar na Premier League ou é jogar uma Copa do Mundo. Então, assim,
O que ele pensou quando ele foi pro Wolverhampton? Que ele ia salvar o Wolverhampton, ia ser a grande solução do Wolverhampton para o Wolverhampton para jogar Champions? Não é possível, desculpa. Ele é um cracaço, ele joga muita bola. Eu fico triste demais, é uma traição gigantesca para mim. Mas, assim, ele não pode falar, cara. O Nino, por exemplo, se for jogar no Palmeiras, eu vou ficar puta. Mas é completamente diferente do que o Arias fez. Você vai ficar puta porque é um cara que tu gosta jogando no outro time, mas ele não falou que... Não se fala isso. Não te deu uma promessa, Ai, mas eu né? neguei o Flamengo. Foda-se, você falou uma coisa e você não cumpriu, pô. Por falar nisso, a Elisa lembrou da situação do Arias com o Palmeiras. A gente está julgando a maior traição da história do futebol brasileiro, Nossa, então temos ainda tem alguns essa daí. exemplos aí, ó. Puta merda, essa daí foi dolorida também. E muitos exemplos ligados ao Fla-Flu que a gente vai ter já nesse domingo para a decisão do Campeonato Carioca. Tá ali, ó. Dario Conca, ídolo absoluto da história do Fluminense, jogou todos os jogos, tudo mais, né? Conca, craque. O cara foi pro Flamengo no final da carreira, né? Jogava muito com. Né? Demais. Pegou o auge do Conca, né, mano? Joguei algumas vezes contra ele. Dava trabalho, né, mano? Muito bom jogador. Jogava muito. Conquinha no final da carreira foi pro Flamengo, o torcedor do Fluminense ficou pistola, lembrando que ele jogou no Vasco antes de jogar no Fluminense, né? Chegando no Brasil pelo Vasco. Tem a situação do John Arias, Fluminense Palmeiras, que a gente acabou de falar aqui. Já vomitei tudo. Frederico Chaves Guedes continua sendo ídolo do Fluminense. Mas a parada dele é lá em Minas, né? Entre Atlético e Cruzeiro. E eu lembro do Fred falando a situação da família dele. Essa não tem como. Essa não tem como. Minha família é toda atleticana, minha família é toda cruzeirense. Família parte do pai. Deve ser. Tem duas famílias, ué, gente. O cara pode ter duas famílias Tudo que aí. ele falar, eu passo o pano. Pode falar, Dom. Tô contigo. Porque depois ele volta pro Fluminense, depois disso tudo, né? Ele sai do Fluminense, Atlético, Cruzeiro, depois Por um Cruzeiro. problema com a diretoria também. Um problema na época com a diretoria. Se eu não me engano, era o Peter na época. E a torcida do Fluminense nunca ficou estressada com ele por essa saída, mas pela condução da diretoria mesmo, que é uma coisa que eu acho que acontece muito no futebol. Ó, Luiz Castro, me lembra que Luiz Castro no Botafogo, eu não acho traição do Luiz Castro com o Botafogo, tá? É. Torcedor do Botafogo acha, mas aí eu acho que vai no ponto que a gente tá falando do torcedor. Eu vivi, acho que a Elisa tava junto em Volta Redonda. Tava. Jogo Botafogo Eu fui, eliminado eu do tava. Carioca, o torcedor, cara, mas o torcedor queria demitir o Luiz Castro ali. Eu tava no campo, a gente Faixa, tava com tudo medo mais. de alguém invadir, inclusive. Fora porque Luiz era muita Castro, porradaria. medo de invadir e tudo mais. Passa-se alguns meses, o cara é líder do Brasileirão. E aí ele recebe a proposta e vai embora. E o cara tá errado também. Pois É porque... esse assunto que eu abordei ali um isso pouco aí. antes. E aí? Porque você tá toda hora com o pé atrás. Exatamente. No nosso futebol aqui no Brasil, toda hora tu tá com o pé atrás. É. Então, assim, o jogador e o treinador, claro, tem treinador e vai ter jogador que já estão financeiramente tranquilos, que vão pensar em carreira. Tem jogador que quer ir para a Copa do Mundo, Sim. que quer ir para a seleção, que quer fazer história no clube. Tem jogador que pensa na questão financeira, a Sim. família, as próximas gerações que vão vir. Então, assim, e aí o cara, quando toma uma decisão de ir embora, pelo valor... Vou dar um exemplo. Um clube chamado Internacional te faz uma proposta. Tu jogaria no Inter? Não. Parabéns, você tem palavra. Não, Aprende, John Arias, Nunca, né? aprende. Não. Independentemente da parte financeira. O time Zero. tá bem, o Grêmio tá mal. Zero. Não tem chance. O Inter não vai Chegou me alguma contratar proposta? e nem eu vou pro Inter. Não, mas chegou a proposta Chegou pra a- você. A decisão é sua. Não vou. Em nenhuma condição. Zero chance. Por quê? Porque a minha história no Porque eu Grêmio... odeio eles. Não, porque a minha história no Grêmio não me permite dinheiro nenhum ir pro meu maior rival, pô. É. Entendeu? Tem coisas que, Mas você assim... acha que todo torcedor, todo jogador tem essa cabeça sua? Cara, depende. eu acho que... Depende. Aí não. Porra, desculpa, né? Porque você que é o jogador, mas eu vejo ali alguns casos dos gringos, os gringos talvez não sofram muito isso. Porque pô, assim, não tem porra, não, essa o cara afinidade. não era da Cara, torcida. o Grêmio, Pode ter gostado, o Grêmio é minha casa. O Grêmio é minha casa. Eu tenho duas casas. O Madureira, que foi onde eu cresci, fui formado, que me fez entender o que é o futebol, porque tem que ralar. Lá é tudo diferente, tem que ralar. E o Grêmio, porque foi o clube que eu mais joguei. Eu fiz 248 jogos, são 7 temporadas. Eu fui campeão, eu fui capitão do time. Cara, tem toda uma história. Então, assim, é a minha casa. Eu estou há muito tempo sem ir a Porto Alegre, assim, sem ver um jogo no estádio, tudo, mas quando eu vou para Porto Alegre, ou quando eu estou em algum lugar
que o torcedor do Grêmio me vê, o carinho é gigante. Então, tem coisas que o dinheiro não compra. A minha história com o Grêmio, dinheiro nenhum vai comprar. Mas muito maneiro ver um cara falando assim, né? Porque a gente precisa também disso no futebol. Acho que é uma reflexão nesse momento que eu acho que todo mundo tem que fazer, cara. Porque o que aconteceu o treinador mais vitorioso da última temporada foi demitido em fevereiro para março, né? Então, agora liga um sinal para o que a gente está fazendo, né? O torcedor, o jogador, né, está se comportando. E o Felipe Luiz vai seguir a carreira dele também. Tem que lembrar que o Felipe Luiz vai dirigir um novo time em breve. E vai voltar pro Flamengo um dia também. Essas paradas vão e voltam também. Algum dia, acho. Dificilmente nessa gestão aí, né? Mas um dia ele vai voltar ainda, com certeza. E tu vê assim o Fred, né? Igual falou, o Fred é o Fred no Fluminense. Todo mundo é apaixonado pelo Fred. Eu sempre falo assim pra galera, cara, tiveram jogadores que jogaram muito mais que eu no Grêmio, passaram lá, jogaram muito mais bola que eu, mas não conquistaram o que eu conquistei. E é isso que fica marcado. O Fred passou lá, foi campeão, era puta de um atacante, todo mundo queria ter um Fred no time, entendeu? Então, assim, cara, é o que eu falo, criou raiz, se identificou com o clube. Defendeu o clube, fez história. Tu é craque? Não, mas eu ganhei. Eu fui uma referência no clube. Eu tenho a minha história dentro do clube. Eu tenho meu pé na calçada da fama do clube. O reconhecimento também das pessoas com o atleta. Show de bola. Maico, tu vende tudo isso? Dinheiro nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Posso estar na merda. Mas isso que eu conquistei foi muito suado, cara. É muito difícil tu ter essa identificação, criar essa raiz dentro do clube. Então, importantíssimo o depoimento do Michael, Judárias, aprende. Eu concordo. Pedro no Flamengo. Cara, eu não senti igual eu senti essas duas, não. Óbvio, você fica puta, principalmente por sair. Não, qualquer torcedor vai ficar com raiva se um grande jogador do time dele estiver num rival. Né? Até porque o Fluminense tem historicamente o problema de vender mal seus craques da base. Isso é uma reclamação de muitos anos da torcida do Fluminense. O Fluminense vende mal e geralmente acontece o quê? Ele vai ganhar título do rival. O Pedro, Gerson, Ayrton Lucas, Luiz Henrique, agora sabe Deus o que vai acontecer com o Alce Davi também. Então, assim, é um problema de vender mal e depois vir jogar no rival e ser campeão. Mas agora, esses dois aí, o Ares, já vomitei tudo aqui que eu precisava vomitar. Conca também é um que eu senti muito, até porque ele acabou. Assim, ele não arrumou nada no Flamengo. Ele não fez nada. Se eu não me engano, ele jogou menos de 40 minutos do tempo todo de contrato dele no Flamengo. Então ele só foi pro Flamengo pra acabar com a idolatria dele no Fluminense. Cara, que loucura. E aí ele virou jogador de golfe. Hoje em dia ele joga golfe. É o que ele faz. E assim, pra muito torcedor, ficou forte, inclusive né? pra mim, ficou ele forte. Perdeu a idolatria, né? Cara, pra mim ele perdeu a idolatria. Pra mim ele perdeu. Ele não é mais... E assim, na época, eu era uma pré-adolescente na época do Conca. Eu tinha 11, 13 anos. Eu era fissurada pelo Conca. Eu tinha um fã-clube. Quando ele foi jogar no Guangzhou, lá na China, cara, que coisa ridícula, eu devia ter vergonha de falar isso. Eu criei uma rede social chamada Weibo, que era toda em mandarim, para eu ter notícia do Conca. Eu amava o Conca. Amava ele. E pra mim, ele acaba com tudo isso quando ele vai pro Flamengo da maneira que foi. Porque ele vai exclusivamente pra acabar com a idolatria dele. E ele só entra num Fla-Flu, se eu não estiver errada. Ele só jogou no Flamengo contra o Fluminense. Aí me poupe também, né? Não, e tem questão de ídolos, assim, por exemplo, depois do Marlon Freitas ir pro Palmeiras, no Botafogo a galera começou a falar de novo do Jefferson, né? Que nem tem tantos títulos assim, mas o Jefferson... Mas é a identificação, e tem aquela história, cai pra Série B, ele era goleiro de seleção. Ficou, né? E poderia ter saído, pegando o pênalti do Messi e tudo mais. Fica no Botafogo, permanece ali nos momentos ruins. Tem muito ídolo que é assim também. De repente o cara nem é tão vitorioso, mas o cara teve ali naquele momento brabo do clube que você tem esse respeito, né? Quem é assim lá no Grêmio é o Tcheco, pô. Por exemplo, exatamente. O Tcheco foi um cara que... Foi até pra final da Libertadores, mas não ganhou. Não ganhou título, mas um cara que representava a torcida dentro de campo. Entendeu? Então, assim, tem esse reconhecimento. Entendeu? Então, eu acho que até algumas décadas atrás, alguns anos atrás, esse século assim, eu acho que era mais fácil fazer isso. Eu acho que hoje, com essa pressão maluca da torcida, os caras estão descartando o jogador, mesmo se for vencedor, mesmo se ficar 2, 3 anos, descarta e não lembra mais. Eu acho que dava para ser um pouquinho mais antes. E eu acho que teve agora a situação do Dudu no Cruzeiro também, Cruzeiro Galo. Isso foi loucura. Eu tô pensando na do Gerson. Direto, né? Eu achei que a do Gerson ia estar aí também, porque assim, saiu do Flamengo também, do nada. Então, mas não foi pra um rival, né?
Mas a torcida se sentiu traída, Porra, né? mas ele saiu, ele Mas era o acho que é igual capitão o Palmeiras, do time. o Ares Ele era do Palmeiras. ele era o capitão do time, era o melhor jogador. O esquema era pra ele jogar, o cara tava na seleção, titular da seleção. E saiu, como você falou ali, porra, sei lá, pra fazer mais dinheiro, né? Porque o cara não quer jogar no Zenit, Não, que nem joga Champions exatamente, League. mas e se E ele não depois jogar volta. bem? É. Então, na cabeça do cara, ele fala assim, pô, recebi uma proposta, se eu ganho 1 milhão aqui, eu vou ganhar 4 lá. São 3 vezes 4 anos. Meu irmão, não se brinca com a matemática, são números. É. Então, ele vai botar esse número na frente, vai sentar com a família e ele vai falar assim, ó, aqui eu fecho, eu tô bem. Mas aí tem isso. Pô, eu tô na seleção, eu sou o capitão do time de um dos maiores clubes do Brasil. Era ídolo do Flamengo. Joga muito, papapá. Tá bom. Aí o Flamengo trouxe Jorginho, não sei quem, aí volta a Paquetá, aí 2 rateadas que ele dá Ele no é campo. vaiado também. Aí troca. Não joguei, o bonde passou, eu não peguei, perdi essa oportunidade. Sabe-se lá se vai aparecer de novo? Tem muito, eu tenho certeza. Isso aí Entendeu? cara, é uma análise muito grande, muito maneira de se fazer. Se o Felipe Luiz sai do Flamengo para ir pro Atlético de Madrid, Então, ou para aceitar uma proposta da Europa, então você vai ficar pistola, talvez a pô. torcida Fala que ele fique estava puta. traindo o Flamengo, não sei o Exato, quê. exato. Usou o Aí Flamengo agora de ele foi laboratório. demitido, e aí? É foda. Essa questão Até- do cara falar, é mercenário, não sei o quê. Cara, vamos parar com essa hipocrisia. Porque o nego tá saindo do emprego por causa de R$500, R$1.000, R$2.000 a mais. Tá trocando de emprego. Então, assim, não tem como. Tamires Monteiro manda aqui no chat, pra gente fechar essa discussão de traição que faz mal aqui, já fizemos uma terapia. Porra, é muito ruim, cara. Eu fico remoendo todos os meus chifres do futebol. A Tamires Monteiro mandou aqui, ó, o futebol brasileiro pode trair, mas eu jamais trairia meu mozão. A última Então, romântica. Essa imagem aí mostra que no futebol essa situação acontece. Solta aí. Cadê? Ah lá, essa é uma Porra, traição, essa é né? Não, essa é uma traição de verdade. Essa daí é mancada terrível. Cara, essa aí é braba, mano. Essa Aquela- daí... Ali, ô, Michael, é o seguinte, o cara, né, enfim, o casal ali com um amigaço. Não, e tem muitas histórias. Tem muitos zoião no futebol, Michael. Quê? Aqui, ó, assim, eu sei Pô, algumas. tem que ter essa atividade o tempo todo. Isso aí é terrível. Não, Isso daí tem foi umas terrível. histórias aí que é sinistra mesmo. Sinistra. Tipo essa aí, Conta. Tipo essa aí. amigaços, assim, amigaços. É, pô, mesmo. parceiro de time. A galera lembrou de De Bruyne e Courtois. Não era do tem meu essa time, daí. não. É história de outra galera. E caras de top, de seleção, hein? De seleção? É porque eu não vou me meter nessa aí. Caraca. Essa aí eu não vou me Léo meter. Dias, eu vou descobrir depois que eu pago uma grana e eu Essa aí eu não solto, vou me hein? meter, mas eu escutei. Mas essa E resenha falo ficou- que é verdade. Tá Ficou tudo Tá bem também, salgado. porque não sei se vocês viram, o Maxi Lopes está lá no reality show de comida, né? Não sei como isso acontece E ela que também. Ficou apresenta. tudo bem, não sei como, mano. Ficou tudo Mas bem. ficou também tá ganhando pra estar no reality show ele ali, É, né? porra, Aí, ele pô, deve tá irmão. ganhando bem pra voltar a falar com a mulher que tá com outro cara, com os filhos dele. Pelo amor de Deus, gente. Essa daí Traição foi não se sinistra. esquece. É uma parada certa, traição não se Essa esquece. mulher aí também, meu Coração irmão, não sei fica o que ela ganha. machucado. Chifre é pra sempre. Aí, ó, Maxi Lopes e Icardi, que eram parceiraços e azedou, né? Não tem como, né? Como é o nome? A Wanda, né? Wanda Nara. Wanda Nara, isso Wanda aí. Nara Eu acho- tá aí. A galera lembrou bem do Courtois e É. De Bruyne nem se falam, né? É, cara? é. Bizarro, assim. Mas, enfim, Michael disse que tem muito mais que acontece isso aí no futebol, só que não vem a público, eu não vou fazer o cara falar aqui no ar e entregar a galera, né? Não, Melhor Michael? Nem se botar arma na minha cabeça. Essas Essa coisas, aí eu tô fora. essas coisas aí são. Isso aí é traição de fato pra caraca, né? Alguns daqueles casos que estavam aqui, que a gente tinha botado aqui na tela, eu acho que alguns são mais, cara, burrice, ou como ele falou, sacanagem, do que uma traição de fato. É. Assim. Eu acho que o cara talvez não pense assim, a melhor das coisas. Porque algumas situações também, porra, não são traição. Como ele falou. Ó, vamos dizer aqui a do Arias, né? Burrice. É claro que a E Elisa traição. a Elisa tá sentida porque ela é tricolor e, pô, o cara joga muito, era o melhor E do o cara time. falou, mano. Mas o que eu penso problema no é sentido falar, dele? O problema é falar. Você pode pensar, mas você não pode falar, Mas quando, João pô, Mércio. mas quando tu tá apaixonado, sai falando também as coisas. mas né? aí é pensa teu- melhor, mas aí mano. tem Depois que tu ser pensa homem, melhor, porra. mano. Tu tem que ter culhão. Tu pensa e fala, caralho. Mas sim, esse caso, pô, com todo respeito, né? Porque pô, eu sei que ele é teu ídolo e você acha traição e pronto, você é O torcedora. Conca. Não, o caso do Ares. Não é meu ídolo, não. Pode ficar despreocupado.
Não, tá bom, mas tu gostava, Não tu é gostava mais, dele. né? Mas assim, você falou assim, né? O Fluminense deu tudo o que ele queria, de fato, deu várias condições. Mas ele queria também disputar título, que no Fluminense estava difícil. Ele Mas tava aí no carregando Wolverhampton muito. ele vai disputar título? Eu acho que ele foi pra lá achando que ia ser uma Não tem barquinha como, boa. não Quando tem ele como. chegou e viu Eu que acho ele que ele- estava em último, eu acho que ele achou que falou, ia ser um- caralho, meu irmão. tem Ele achou como, que eu achei que ele ia destacar lá. Pô, Eu ano achei que ia ser um seguinte- degrau, isso. Exatamente. Entendeu? Ele viu Tem que a como. barquinha estava furada. É. Então, assim, com todo respeito, tá? Porque você, como torcedora do Fluminense, você tem com certeza mais direito de falar do que eu. Mas eu não acho assim uma traição, eu acho mais a burrice. É. Porra, assim. A do Vitor, Mas eu a do concordo, Vitor acho que é Pereira burro também também. estava numa barca furada. Mas o problema é no Corinthians. justificativa também, é a sogra. Mas aí, irmão, aí se dá o papo, aí o papo. Aí Irmão, é que. Aí, pô, irmão, Vitor Pereira, já me ajuda a te ajudar. O problema é assim, beleza, cara, não fala nada. Tô saindo, vou embora e tal. Ah, Mas cara, é eu tô pra se saindo por causa da minha solidarizar, sogra. porra. Ele vai- Dias depois a sogra Ô, Canta, curou. mas tu quer que ele chegue e fale assim, pô, tô saindo do Corinthians porque esse time aqui, pô, só tem bagre, irmão, vou ganhar nada com esse time. Não, vou sair porque... Ele falou, minha sogra tá Pô, doente, planos você. profissionais. Pô, qualquer coisa, mesmo É botar a foda. culpa na sogra, pobre da sogra. Às vezes eu acho, desculpa, né, ter voltado assim, mas é que às vezes eu acho que é mais burrice, inconsequência e agir no impulso, às vezes, do que traição. A do Fred eu já acho que foi um pouco mais traição ali, porque ele fica falando da família, vai de um, de um Então, aí rival é o pro que outro. fala também, Bruno. Ele vai de um rival pro outro, aí eu acho um pode. pouco mais. Eu acho que os jogadores... Mas tem isso, pô, o jogador, mano, o cara quer ter o bônus disso, né? Pô, o Arias, quando fala isso pra torcedor Fluminense, é do tipo assim, galera, ó, eu sou um de vocês, pô. Tô Aqui é minha Mas, casa. mas na, Porque na minha cara, vou cabeça sair dele, pra Inglaterra, mas mês vocês antes, continuam me ele deu uma idolatrando, entrevista- beleza? Ele deu uma entrevista na TNT É Sports, isso. reforçando pro Fred Caldeira. Eu só jogo no Fluminense no Brasil. O Fluminense é minha casa, o Rio é minha casa. Ah, pelo amor de Deus, vai me dar um tempo. Você imagina se o Michael fala isso aqui? Nunca, Mas olha nunca, aqui, você por vê que dinheiro o- nenhum. ele tá falando. O isso Michael aí. fala isso. Chega o Inter, pô, Michael apresentado no Inter, pô. Nunca vamos vai cumprir. acontecer isso. Porque ele é homem, ele sustenta, Ó, pô. eu tô fazendo curso de treinador na CBF. Aí. Aí, Já fiz o de gestão, tô fazendo de treinador. Mike, tu quer ser treinador? Não. No Ué? momento, não. Mas eu tô me preparando. Conhecimento. Eu tô numa comunicação que eu preciso entender mais também Sim. de futebol, então é sempre bom tu compartilhar Claro a que experiência com outras pessoas. Apesar de eu ter vivido 20 anos da minha vida dentro de campo, sabendo, mas nunca é demais você aprender, então vou conviver com outras pessoas, vou fazer o curso. Daqui a 5 anos eu quero ser treinador. Eu estou pronto, estou preparado. Recebo uma... Não, Internacional. não. Sub-20 do Internacional. Esse é o nível Sub-17. capita. Sub-15, existe não. Sub. Não, né? Tá certo, pô. É Você palavra. nunca treinaria o Internacional. Nunca. Mas do Flamengo cabe. Internacional. Vou jogar aqui. Me pediram pra ter corte aqui quando me chamaram. Do Flamengo cabe. Certeza? Internacional nunca. Nunca. É isso. Nem o Inter vai me contratar. Mas se ele aparece lá daqui a pouco, porra, casaquinho do Inter, o torcedor do Grêmio vai, meu Fica irmão. maluco. Vai Não tem pirar. como, Não não dá pra falar existe. essas paradas, galera. Não, pô. de verdade. Não. Ainda mais pela identificação dele com o Grêmio, que eu acho que é o que mais se importa. eu acho, se falar, banca, né?